E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que tu tá aqui no nosso canal do YouTube mais uma vez, seja muito bem-vindo. Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, aperta o sininho para receber as nossas notificações e vamos para mais uma questão comentada aqui na nossa playlist de questões comentadas de língua portuguesa do ano de 2020, provas de 2020 aí de vestibulares, concursos, enfim, estamos aí na hashtag 2626, pessoal. Vamos lá, vamos que vamos. Olha só. Pessoal, aqui mais uma questão dela. A maravilhosa, a exuberante, né? A nossa querida crase. Já falamos várias vezes da nossa crase. Você não aguenta mais o Marx falando que crase vem de um termo grego, crases, que significa união, fusão, mescla de dois as, né, pessoal? Uma preposição mais um artigo, né? Preposição mais artigo. Aliás, se é o artigo definido a, não é à toa que a regra geral diz que nós vamos utilizar, tá, a crasezinha diante de substantivos femininos. Claro que temos uma ou outra exceção, né? Mas lembra que a crase marca a fusão desses dois azinhos. Daí, justamente da união de a mais a, surge o a craseado. Beleza, pessoal, né, o nosso azinho ali com acento grave, indicador de crase. Mas, porém, entretanto, não obstante, nós temos algumas particularidades em relação à regra. E aí nós temos, né, pessoal, algumas definições, algumas normatizações do tipo, por que aqui vai? Porque sim, porque Deus quis assim. Tá, claro que não. Claro que tem alguma explicação lógica, mas a gente vê na parte de particularidades da crase, tá? E aqui a gente está justamente diante de algumas particularidades. Por exemplo, ele diz assim, ó, saiu às pressas porque estava atrasado para o encontro. Né? O sinal indicativo de crase na expressão grifada ocorre pela mesma razão, de acordo com a norma culta da língua em. Então, gente, olha só, percebam, a gente tem que primeiro descobrir por que ele está utilizando crasezinha aqui. Ele está utilizando crase na expressão às pressas, gente. Por quê? Porque esse às pressas aqui é uma locução. Agora, que tipo de locução nós temos aqui? Nós temos uma locução adverbial, tá? Então, ela é uma locução adverbial justamente porque ela indica uma circunstância em relação ao verbo, né? Como que a pessoa saiu? Saiu às pressas. Saiu elegantemente? Não. Saiu lindamente? Não. Saiu como? Às pressas. Então, é uma circunstância de modo, responde a perguntinha como. Então, isso aqui é uma locução adverbial que tem, evidentemente, ó, como elemento nuclear um termo feminino. Porque quando a gente estuda as particularidades da crase, uma das regras diz justamente isso, tá? Que quando eu tenho uma locução, e aí a locução, ela pode ser uma locução prepositiva, ela pode ser uma locução conjuntiva, ela pode ser uma locução adverbial, tanto faz, tá, gente? Uma locução adjetiva, enfim, né? Ele não especifica ali, qual é o tipo de locução. Ou seja, ele só diz para a gente assim, ó, que quando eu tiver uma locução, seja ela prepositiva, conjuntiva, adverbial ou adjetiva, ela vai dizer, Marques, então, tendo locução ali, ela vai ser craseada. Não, calma, olha só. Vou de novo. Tendo uma locução, tá? Se o elemento nuclear, ó, gente, então a gente vai ter o azinho aqui, evidentemente, senão a gente não ficaria na dúvida, né? Não teria por que pensar em colocar um acento grave, indicador de crase, em outra letrinha que não no A. Então, nós teríamos isso aqui, né? O A mais uma outra coisa, um nome qualquer, vou chamar de nome, tá? Então, o azinho mais um nome qualquer ali, formando justamente esse A aqui, pode ser no plural também, né? Poderia ser as mais x, vou chamar de x, tá? As mais x, beleza. Então, isso aqui, pessoal, tá? Vai formar a minha locução, tá? Quando que o azinho ou o as será craseado? Quando o elemento nuclear dessa locução, tá, for um termo feminino, tá, gente? Então, é justamente isso que diz a regra. Só que daqui a pouco, vamos lá, ele pode me trazer várias locuções ali nas alternativas. Por isso que é de extrema importância que eu saiba identificar qual é o tipo de locução que eu tenho lá em cima, tá? E lá a gente sabe que é uma locução adverbial, então ele quer justamente uma outra locução adverbial que tenha como elemento nuclear um termo feminino, tá, gente? Então vamos lá, olha só, né? O padre dirigiu-se à catequista, tá?
Primeiro, olha só, quem se dirige a algo ou a alguém, né? Beleza, então aqui tu já sabe que é um complemento do verbo. Isso aqui não é uma locução, né, gente? Tá? E muito menos uma locução adverbial. Bom, já na letra B, pessoal, percebam, ó, enrubescia à medida que eu encarava. Lembra do à medida que? Né? Eu não poderia substituir esse à medida que por à proporção que o encaravam de perto? Sim, né? Porque justamente ele me traz uma ideia de circunstância, só que proporcional, não de modo. Então cai fora também aqui a letra B de Brasil, porque ele quer que ocorra pela mesma razão, tá? Depois, as lunas se sentiam, né? Ou as lunas sentiam-se à vontade na homenagem. Olha só como é que elas se sentiam à vontade. Isso aqui não está indicando uma circunstância? Sim, circunstância de quê? De modo, a maneira como elas se sentiam. Vontade não é um termo feminino? Sim. Então eu tenho uma locução adverbial aqui que tem como elemento nuclear justamente a palavra vontade, termo feminino. Por isso que a alternativa correta, né, pessoal, só pode ser letra C de Canadá. Tranquilo? Vamos analisar as demais, só para ficar aquela coisa de sempre, né? Letra D, pessoal, às 13 horas será servido o almoço para todos. Existe isso aqui? Claro que sim, mas aqui é questão de tempo, é questão de horário, né, pessoal? A gente quer modo, também cai fora. E a criança a qual me referi estava naquela festa. Tem gente que me diz assim, ô Marques, aqui nem crase tem. Pessoal, toma cuidado, olha só, tudo bem, a gente sabe que não é a mesma razão gramatical. Mas será que tem crase? Não esquece, olha só, sempre que aparecer pronome relativo, dá uma olhada no verbo da oração que ele está introduzindo, que é justamente a oração adjetiva, ó, que é essa aqui, a qual me referi. A outra é a oração principal, né, que a criança estava naquela festa. Pessoal, sempre olha para o verbo, tá? O verbo da oração que o pronome relativo introduz. Por quê? Porque ele que vai mandar na regência. Quer ver? Quem se refere a alguma coisa. Opa! Bah, Marques, é verdade. Quem se refere a alguma coisa. Então, tu terás a preposição a. Qual é o pronome relativo que eu estou utilizando? É o pronome relativo a qual? Tá? Porque ele está fazendo justamente a retomada da criança, certo? Então, a criança a qual? Pessoal, da união da preposição a mais esse azinho aqui, ó, união desses dois a, surge o a qual craseado. Então, te liga, não é que não existe o a qual craseado. Claro que existe, só que a gente quer a mesma razão gramatical do às pressas, que é uma locução adverbial de modo com elemento nuclear feminino. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então tá aqui, letra C de Canadá, tá? Nos vemos na próxima questão. Se gostou, por favor, deixa um joinha, compartilha com os teus amigos e até a próxima. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.